Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Equipe F as principais notícias do futebol. Organizada vai ao CT se reunir com direção e elenco do Corinthians. E também sobre o Palmeiras, que tem oferta por Richard Rios. Vamos acompanhar aí. Mas lamento porque também voltam as arbitragens. E como eu percebi no Mundial, ao ver as arbitragens brasileiras no Mundial, o problema não está exatamente na profissionalização, apenas ou não profissionalização dos árbitros. Está numa orientação, está no comando, e eu espero que a nova gestão da CBF consiga melhorar essa situação. No mínimo um VARzinho automático. Eu imploro por um VAR semi-automático, por favor. Tetra, muito boa noite. E para você, seu destaque para a gente abrir os trabalhos nessa terça-feira. Melhoras aí para você, com a sua voz. Um abraço, Plihal, sempre bom estar com você. É um privilégio. Vitor Birner, mestre, parceiro bom. Zé Irias, meu craque e o fã de esporte. Eu tô nessa linha do Vitor Birner, sabe? Eu também sou dos que gostam. Quando volta o futebol aqui, foi legal o Mundial, foi muito bom, até superou as minhas expectativas, né? Foi muito bom a participação dos brasileiros lá. Foi muito boa, né, vamos dizer assim. Mas é legal, assim, tem problema de arbitragem, tem problemas aí de polêmicas fora do campo também, nos clubes, né, vendas, vai acontecer do Arias, vai acontecer do Richard Rios, ou a vinda de outros jogadores, a apresentação de treinador, saída de outros. Olha quanta coisa, Plihal, pra gente falar. Sim, e também, Zinho, visita de torcida uniformizada em centro de treinamento. Aconteceu hoje, para variar um pouquinho, a Gaviões da Fiel visitou o CT corintiano e agora o nosso Vinícius Nicoletti está na sede da Gaviões da Fiel com as informações dessa terça-feira. O Nicoletti visitou a Gaviões. Boa noite, meu amigo. O que você nos traz aí de informações desse dia, mais um agitado pelos lados corintianos? Fala, Plihal, grande abraço para você, a todos os companheiros, fãs de esporte. Já passei, fiquei muitas vezes sem voz desse jeito, principalmente depois do carnaval. Viu, Plihal? Então, daqui a pouco você volta bem. Mas eu estive também na manhã hoje no centro de treinamento e a parte da tarde aqui em frente à sede da principal torcida organizada do Corinthians, e além de todo o turbilhão político que vive o Corinthians, presidente afastado, o conselho analisando contas de ex-presidente, dificuldade financeira do Corinthians, salários atrasados, não sabe quando e como vai pagar bônus e luvas do Memphis. A situação também está tensa em campo, porque antes do embarque do time para Fortaleza, né, os jogadores estavam entrando no ônibus depois do treinamento. Líderes da principal torcida organizada do Corinthians estiveram no CT para conversar com o técnico Dorival Júnior, com os jogadores e também com o diretor Fabinho Soldado. Foi uma conversa em tom de protesto, em tom de cobrança, mas uma conversa pacífica. A entrada dos torcedores foi autorizada pelos dirigentes corintianos, então eles entraram com autorização, mas fizeram essa cobrança. Cobrança que já começou no jogo contra o Bragantino, depois da derrota do Corinthians. O Corinthians tomou o gol da derrota aos 47 do segundo tempo e o torcedor já começou a protestar ali no estádio. O time não vive uma boa situação, são 5 jogos sem vencer na temporada, 4 no Campeonato Brasileiro, 4 rodadas no Campeonato Brasileiro e uma pela Copa Sul-Americana contra o Huracan, e vai enfrentar o Ceará em dificuldade, principalmente para montar o ataque. Não tem o Yuri Alberto, que segue aí se recuperando da cirurgia na coluna, e perdeu o Memphis e o Romero, os dois jogadores de frente que estão suspensos, tomaram o 3º cartão amarelo contra o Bragantino. Nessa partida contra o Ceará também não terá o Gustavo Henrique, foi preservado aí por conta das dores musculares, tem alguns retornos, o André Ramalho, o Breno Bidon retornando, o Maicon volta no meio campo, mas o Corinthians vai enfrentar o Ceará nesse clima. E olha a sequência, são 2 jogos fora de casa. Pega o Ceará nesta quarta-feira no Castelão e no final de semana contra o São Paulo no Morumbi, depois recebe o Cruzeiro, que é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, em casa. Então, sequência difícil do Corinthians e nesse clima. Fica a pergunta que eu deixo para vocês, essa invasão, não a invasão, mas essa conversa, o clima fica tenso, os jogadores ficam ali até constrangidos, Dorival também constrangido.
essa conversa ajuda ou atrapalha nesse momento, Plihal? Essa é a questão. Boa, Vinícius. Ótima sequência de trabalho para você. Aí, na série da Gaviões da Fiel, vou retransmitir a pergunta para o Zé Elias, que eu imagino já deva ter sido visitado algumas vezes pela Gaviões da Fiel. Nosso Fábio Santos, que jogou até outro dia, né, até o final de 2023, falou que no último ano da carreira dele, ele viu mais os diretores da Gaviões do que a família dele, do que a esposa dele, inclusive. Sim. Que você acha que resolve para alguma coisa esse tipo de iniciativa, Zé? Boa tarde, gente. Boa noite, Plihal, boa noite, Biner, boa noite, vovozinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. Plihal, eu acho assim, desde que você tem uma conversa pacífica, como aconteceu, eu acho que os torcedores com certeza explanaram ali sobre a representatividade dentro de campo, que a torcida estará com eles o tempo todo, né, que irão apoiá-los, mas que eles irão cobrá-los também, uma postura que a gente sabe como funciona o Corinthians. Você pode até estar mal tecnicamente, mas você tem que correr, você tem que representar aquilo que é o símbolo do Corinthians, que é a raça, a garra, a determinação, aquelas coisas que nós sabemos dentro do campo. Eu acho só uma coisa, que o time do Corinthians tem suas limitações. Eu não acredito que, por exemplo, a cobrança vai mudar alguma coisa. Eu acredito que vai mudar porque você tem responsabilidade, você está vendo os torcedores ali, você entende que tem uma responsabilidade vestindo essa camisa e que você precisa, de certa forma, ter um determinado tipo de comportamento, que é o que a torcida mais exige em relação a isso. E aí dentro de campo muda, porque muda a tua responsabilidade, muda o foco, né? Muda o sentido de uma derrota, ela ganha um peso maior ainda. Mas eu acho que a realidade mesmo, que precisa ser colocada assim na mesa e escancarada para os torcedores corintianos, é que o time do Corinthians tem suas limitações. Tem um 11, né, titular, os 11 titulares são bons jogadores, é um time competitivo, mas não tem um elenco para disputar as competições. O Campeonato Brasileiro tem... eu estava vendo o jogo de ontem, né? E aí eu vou até puxar... De domingo? De domingo, né? Se você puxar as escalações, você vai ver que o Corinthians não tinha banco. Era só meninos das categorias de base, algum outro jogador também mais porque o Hector mais Hernandes, por exemplo, foi Sim. preterido pelo Guinegão, né? Aí tem as escolhas do Dorival Júnior, mas escolhas que são técnicas e a gente consegue compreender Claro, em determinados momentos. Está todo dia lá, diferente do Pedro, diferente daquilo que foi colocado em relação ao Pedro, mas são escolhas feitas pelo treinador, escolhas técnicas. Se o Corinthians não contratar jogadores que coloquem a camisa, entrem em campo e resolvam determinados problemas, o Corinthians vai passar sérios problemas nesse Campeonato Brasileiro. Seríssimos problemas. Mas foi contra o Red Bull, teve boas oportunidades, o goleiro fez grandes defesas, sim. Mas o resultado final qual foi? Uma derrota. Né? Vai jogar agora contra o Ceará. Retalhado. Sem jogadores, sem seus principais jogadores. Na frente, então... Com dificuldades enormes para poder jogar. Yuri Alberto, Alberto, por questões Memphis médicas, fora. Memphis e Romero. Sim, o Garro a gente não sabe, porque muito tempo que não joga, não tem uma sequência, você não sabe como ele vai jogar. Qual será o esquema montado pelo Dorival Júnior? Ele vai permanecer com o mesmo sistema de jogo? Mesmo com jogadores com outras características? Vai ter que mudar? Como é que vai ser essa mudança? E eu acho por isso que eu vejo o Corinthians com muitas dificuldades daqui para frente, se não contratar jogadores. Para endossar o que você acabou de falar, depois da derrota para o Red Bull Bragantino, o Dorival Júnior, na entrevista coletiva, falou justamente... Desculpa, Plihal. E, assim, conversando com algumas pessoas, a torcida saiu de lá e foi cobrar também o Osmar Stabile. Cobrando dele por que ele está contratando pessoas das antigas administrações. Se foram elas que deixaram dessa forma, por que ele volta a recontratar essas pessoas, né, que não tem sentido algum, e que eles irão protestar em relação a isso. Eu não sabia nem que ele tinha esse poder, já que ele não é o presidente do Corinthians, ele está presidente do Corinthians. E aí é uma questão realmente de lógica, né? Se você tem um clube que foi arrebentado financeiramente por as pessoas que estavam ali, que não fizeram um bom trabalho, saíram, você vai lá e chama as mesmas pessoas para fazer o mesmo trabalho, eu sinceramente não consigo entender essa linha de raciocínio das pessoas. O Corinthians precisa mudar. Precisa colocar pessoas sérias, profissionais, que não tenham... Eu vou falar uma coisa assim, as pessoas vão me entender, por favor. Que não tenham ligações com o clube em relação
tem que ser profissional, Real. Tem que ser profissionais, sem ligação com o clube, né? Sem querer usufruir do clube. O clube é gigantesco, o clube proporciona hoje muitas coisas que antigamente não proporcionava. Hoje você ser presidente de um clube de futebol hoje no Brasil te abre portas que antigamente não abria. Né? A pergunta que eu fico sempre me questionando, a paixão é tão grande assim que você larga sua família, larga a sua empresa, larga tudo que você está fazendo para viver 24 horas sem ser remunerado num clube? Sabe? Então, assim, existem algumas questões que precisam ser colocadas a ponto ali no Corinthians. Pessoas profissionais, que não vão ali para usufruir do clube. Está cada vez mais claro que quem não se profissionalizou ficou para trás, né? Não, já ficou para trás. Está cada vez mais claro. Sim. E aí fica mais difícil para a direção atender aos pedidos do treinador. Viu, Dorival? Nós estamos crescendo a cada partida. Nós precisamos apenas nos concentrarmos um pouco mais nas nossas definições. Eu acho que nós jogamos buscando gol a todo momento, nós fomos para cima, não tivemos receio de atuarmos, tivemos paciência para poder jogar. Agora as coisas têm que acontecerem e nós temos que buscar também opções no mercado que nos deem aí um leque um pouco maior. Para que possamos ter um grupo cada dia mais forte. Especificamente, eu já falei à diretoria o que nós precisamos, desde a minha primeira reunião. Também não fico a todo momento cobrando, não fico solicitando, eu trabalho com os jogadores que aqui estão e tento valorizar o máximo possível aqueles que estão no nosso grupo. Caso venha acontecer uma possível negociação, serão bem-vindos. Não acontecendo, eu continuo insistindo que nós temos a obrigação de buscarmos as soluções com o grupo que nós temos. Zinho, vou te fazer duas perguntas em cima do que disse o Dorival, do pedido do Dorival. A primeira, com que dinheiro? A segunda, que diretoria? Fica muito complicado, né? Porque você tem que ter o gestor, o Fabinho Soldado está lá, é profissional no caso, remunerado, mas ele precisa do aval da presidência, né, de uma pessoa acima dele para executar a contratação e também ter a condição financeira. De repente ele com o Dorival podem até detectar no mercado aquele jogador que vai complementar esse grupo, como ele falou. Mas precisa dessa gestão, dessa diretoria e precisa da verba, né? Infelizmente, os que passaram e o que estava também, o último agora aí, né? Assim, foi mais caso de polícia, teve mais notícias policiais do que, por mais que trouxe aí o Memphis, né, e alguns outros atletas, deu uma reforçada, mas com muitas polêmicas, né, administrativas que não chega-se a uma solução. Isso dificulta muito, então fica complicado para atender os pedidos, aquilo que o Dorival está querendo. Você não me perguntou, mas eu vou te responder. Eu não acho legal essa coisa de entrar no CT para ficar ali meio que encarando os atletas, ficar meio que acuando os jogadores na hora que eles estão passando para entrar no ônibus. Pelo menos eu fiz essa leitura de semblante e de movimentação, de gesto ali, dos torcedores, foi autorizado, conversaram, mas o gesto ali, os movimentos, me parece de uma cobrança, de uma pressão. Eu não acho que isso resolve. Tá bom, abriu, entrou, são membros de uma torcida muito importante, né, a Gaviões da Fiel, que dentro da torcida tem muita gente boa também. Mas eu particularmente, que já sofri com isso, já fui acuado e já fui agredido, não tem como eu concordar, tá? Assim, ali é o ambiente do CT de treinamento dos atletas da comissão técnica. Não está satisfeito, cobra lá na arquibancada, reclama, vaia, faz baixo-assinado, faz o que quiser, mas entrar, eu não vejo, até hoje, a minha história no futebol não me mostra que isso solucionou problemas. Não é aquilo dali que vai resolver do Corinthians ganhar do Ceará fora de casa. Não é. Vocês me desculpem, mas é a minha opinião. Eu não acho. Não acho legal isso.
mas menos mal. Não foi daquele jeito lá que a gente viu, empurrando, derrubando o portão, indo para cima dos segurança, aquela última que teve, né, que foi muito mais gente. Pelo menos foram 4 ali, deve ser os líderes, mas assim, você vê nítido, todo mundo meio apreensivo, meio, né, aquele clima meio hostil, não é legal, não é bom. Então, assim, é um momento difícil do Corinthians, muito difícil. Agora, também vou dar uma opinião. Esse mesmo elenco que está aí ganhou o Campeonato Paulista e fez uma campanha muito boa ano passado no Campeonato Brasileiro, que levou o Corinthians a Libertadores. Não houve uma manutenção, porque os problemas extracampo, né, todas as ocorrências refletiram no campo, atrapalharam, tanto é que saiu o treinador, chega outro, até montar, até organizar, a situação fica complicada. Mas eu não acho esse elenco que o Corinthians tem hoje, não é para ser campeão brasileiro, mas não é para brigar pela zona de rebaixamento. É para brigar ali, como foi o ano passado. Agora, de uma hora para outra, destruiu-se tudo. A única questão, houve 2 perdas agora na parada do Mundial, né? O Alex Santana e o Coronado saíram. Não eram exatamente titulares, mas eram úteis. Eram muitas vezes as primeiras mudanças, né? O Corinthians perdeu, o Dorival perdeu essas opções. E ainda sobre, Birner, o mês de julho, depois do Ceará amanhã e do São Paulo no sábado, o Corinthians recebe o Cruzeiro na quarta-feira da semana que vem. Cruzeiro embaladíssimo, né? E depois vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. Isso antes de começar as oitavas de final da Copa do Brasil, no último dia do mês, recebendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá fácil a vida do Corinthians? Não é fácil. Nenhum jogo no futebol brasileiro é tão fácil assim. Eu acho que essa semana é uma semana que o Corinthians pode tirar proveito, porque pega o Ceará, que individualmente é pior que o Corinthians, já está embalado. Lá é casca. É difícil, mas o Ceará, para mim, já apresentou futebol melhor no começo da temporada, jogando em casa. E ainda vem de vitória no clássico contra o Fortaleza. Sim, é uma equipe que o Corinthians pode vencer, precisa jogar bem. E o sábado, ele é emblemático para as 2 equipes. Onde está falando do Corinthians, vamos pegar só o Corinthians. Mas você pode já envolver o São Paulo, porque nessa busca de reforços, ou melhor dizendo, necessidade de reforços, o São Paulo também se enquadra perfeitamente. Quando eu olho o clube, a questão financeira, apesar do Corinthians ter uma dívida muito maior, são muito parecidos hoje em dia. Muito. São muito parecidos. Quando você fala sobre não se profissionalizar, sim, né? O São Paulo tem o presidente há 5 anos. Não assumiu há 5 meses problemas. A dívida quase dobrou, né? O elenco é curto. As mesmas coisas que a gente vê no Corinthians, a gente vê no São Paulo. Mas o Corinthians tem um agravante. Os principais jogadores... O Corinthians é mais irresponsável financeiramente hoje do que o São Paulo. Foi o nosso Tetra. Valeu, Tetra. Valeu, Vitor Birner. Valeu, parceiro. Boa transmissão para você, Tetra. Muito obrigado. Esporte. Obrigado pela companhia nessa última 1h30 na sequência em Sport Center com Bruno Vicari e André Kfouri. Tchau, tchau. Nesta terça-feira, líderes da principal torcida organizada do Corinthians estiveram no centro de treinamento do clube para conversar com os jogadores, o diretor de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior. O encontro ocorreu antes dos atletas embarcarem no ônibus que levou a delegação ao aeroporto de Guarulhos. Nesta quarta, o time paulista enfrenta o Ceará às 19h30 no Castelão pela 14ª rodada do Brasileirão. A equipe vem de derrota para o Bragantino em Itaquera. Durante a conversa, os torcedores demonstraram incômodo com o desempenho recente do time. Afinal, além do Brasileirão, resta apenas a Copa do Brasil. Corinthians foi eliminado na fase de pré-Libertadores e da Sul-Americana ainda na fase de grupos. Apesar da cobrança, o clima entre torcedores e jogadores foi tranquilo. Em campo, o Corinthians chega ao Castelão na 11ª posição do Brasileirão com 16 pontos. O Ceará, adversário desta quarta, tem 2 pontos a mais e ocupa a 9ª colocação. No último domingo, venceu o clássico contra o Fortaleza.